A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez no canal, peço que você se inscreva, acione o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais e deixe um comentário aqui no vídeo. Tudo isso vai ajudar mais pessoas a virem a conhecer o canal e conhecer esse conteúdo e assim vir e ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Hoje é dia 9 de janeiro e nós estamos no 9º dia em que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias esse ano. E nós estamos usando e seguindo a Daily Bible in Chronological Order, 365 Daily Readings. Essa é uma Bíblia em inglês que organiza o texto da Palavra do Senhor em ordem cronológica e divide o conteúdo todo da Palavra de Deus em 365 leituras diárias. Até o dia da gravação deste vídeo, não existe uma tradução dessa Bíblia para português. Então, o que eu tenho feito é traduzido o conteúdo para português e colocado aqui nestes vídeos para nós lermos juntos. Então, vamos então à leitura de hoje. Hoje é 9 de janeiro. Nós vamos começar falando sobre o maior teste de fé que Abraão teve que passar. Enquanto Ismael se tornou um adulto, seu meio-irmão mais novo, Isaque, também se tornou um jovem saudável, que certamente é uma fonte de grande alegria para Abraão e Sara. Mas, como muitos homens e mulheres de grande fé que devem enfrentar provações difíceis, Abraão está prestes a enfrentar o teste mais severo de todos, e será a vida de Isaque que está em jogo. É possível que, desde o nascimento de Isaque, a confiança de Abraão esteja agora em Isaque e não nas promessas de Deus? Deus coloca o desafio chamando Abraão para oferecer Isaque como sacrifício. Embora o sacrifício humano não seja incomum entre os cananeus e caldeus ao redor, esse pedido de Deus deve atingir Abraão no próprio fundamento de sua fé. Isso certamente faz com que Abraão se pergunte sobre a justiça de Deus. Mais importante, esse pedido de Deus ameaça o cumprimento da promessa que Deus mesmo fez a Abraão, de trazer uma nação inteira através dos descendentes de Isaque. Em tal dilema, como pode Abraão reconciliar sua fé? Como ele deve responder? Gênesis, capítulo 22, Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho.
Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Os sentimentos de Abraão ao longo deste encontro devem ter sido além do que se pode descrever. No entanto, ele evidentemente acreditava que Deus ressuscitaria Isaque dos mortos, se necessário, a fim de cumprir sua promessa. No meio de sua própria luta pessoal para obedecer ao pedido extraordinário de Deus, pouco poderia Abraão saber que Deus não estava pedindo mais dele do que em um tempo futuro Deus pediria de si mesmo. Quando o herdeiro final de Abraão, Jesus Cristo, finalmente aparecer na tela da história, a natureza profética do sacrifício de Isaque será repetida com muita semelhança e com um significado surpreendentemente paralelo. Notícias sobre a família de Naor. Algum tempo depois do retorno de Abraão a Berseba, de sua breve viagem com Isaque à terra de Moriá, Abraão recebe notícias sobre seu irmão Naor, a quem Abraão não vê desde que deixou Ur dos Caldeus, cerca de 40 anos atrás. A boa notícia é que Naor agora tem 8 filhos de sua esposa e 4 de sua concubina. O significado histórico do registro da família de Naor é encontrado no filho mais novo de Naor, Betuel, e mais importante na filha de Betuel, Rebeca, que logo se tornará uma figura importante na linhagem de Abraão. Agora nós vamos pular ao versículo 20, descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quessede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Remuá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Morte e enterro de Sara. Os anos se passaram e Abraão tem agora 137 anos. Isaque, um século atrás de seu pai, é relativamente jovem, com 37 anos. Sara, que tem a distinção de ser a única mulher em toda a Escritura cuja idade é mencionada, chegou a 127 anos. O relato de Gênesis agora registra abruptamente a morte de Sara, na região de Hebrom, na terra de Canaã, para a qual Abraão retornou em algum momento durante os últimos 40 anos. Que a Escritura faça uma pausa para tomar nota do luto de Abraão pela perda de sua amada companheira é um memorial comovente para esta mulher de fé que se tornaria a mãe de uma grande nação. De alguma curiosidade, no entanto, é a atenção que o texto dá a uma transação entre Abraão e um homem chamado Efrom, dono de uma caverna que Abraão deseja comprar como local de sepultamento para os restos mortais de Sara. A transação em si é uma introdução interessante à barganha oriental, na qual uma aparente oferta de um presente nada mais é do que uma maneira sutil de estabelecer um preço.
Mas o verdadeiro significado do relato pode ser mais uma evidência da fé de Abraão de que Deus um dia dará esta terra aos descendentes de Abraão. É como se Abraão quisesse garantir que, mesmo na morte, ele e Sara farão parte desta terra prometida. Gênesis capítulo 23, a morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Amém? Louvado seja o Senhor pela palavra. Então assim nós concluímos a leitura de hoje. Amém? Mais uma vez eu peço que você deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Se você tem alguma pergunta, deixe um comentário, pode deixar sua pergunta aqui na parte dos comentários, que nós vamos fazer o possível para responder. Se algo te chamou a atenção nesta leitura de hoje, compartilhe isso também, porque isso pode servir de encorajamento para outras pessoas. Nós vemos através desta leitura de hoje a fé de Abraão. Aqui foi o maior teste de fé que Abraão teve que enfrentar. E isto foi, como disse aqui o comentário que nós lemos hoje, foi uma sombra para aquilo que o próprio Deus faria por nós, aquilo que o próprio Pai faria por toda a humanidade, quando ele entregou o seu único filho na cruz. Neste relato de Abraão e Isaque, Abraão oferecendo Isaque a pedido de Deus, isto é, Abraão simboliza Deus, simboliza o Pai. Isaque simboliza a pessoa do Senhor Jesus. E no caso de Abraão, Deus lhe deu o escape
porque não resolveria o problema da humanidade se Abraão sacrificasse o seu filho ali. Isaac, embora fosse um bom filho, embora fosse o filho da promessa, ele era pecador como eu e você. Então a morte dele não resolveria o problema do pecado, não ia satisfazer a justiça de Deus, que é contra todo o pecado que toda pessoa comete. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu único filho. Assim como Abraão ofereceu Isaque, Deus ofereceu o seu único filho, o filho que ele ama, diz a palavra do Senhor, em quem ele tem prazer, o filho sobre o qual João Batista viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Deus enviou seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E no caso do Senhor Jesus Cristo, Deus precisou permitir que seu filho fosse até a morte. Não aconteceu com Isaque. Deus livrou Abraão deste sofrimento, mas Deus não se livrou deste sofrimento. Por amor à humanidade, Deus se sujeitou a este sofrimento. E o Senhor Jesus sofreu também. Não foi só os cravos, não foi só a coroa de espinho, não foi só os açoites no seu corpo, não foi só as afrontas daqueles soldados, não foi as afrontas durante toda a sua vida de todas as pessoas que duvidavam do seu ministério, mas o maior sofrimento que o Senhor Jesus sofreu foi quando ele estava na cruz e todos os pecados da humanidade foram imputados sobre ele ali. E naquele momento Deus não pôde mais olhar para seu filho. E aí Cristo clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Abraão no momento da prova de fé de Abraão. E Deus também não nos desampara no momento da prova de fé, porque a maior prova de fé, a maior prova, Cristo já sofreu, Cristo já provou por nós. A Bíblia diz em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito porque ele sentiu todas as nossas dores, ele sentiu todos os nossos sofrimentos, mas ele não pecou. Então, nesta noite, neste dia, nesta manhã, seja lá a hora que você está lendo isso, se você colocar sua fé em Cristo Jesus, Deus pode até te provar, é verdade, Deus pode até nos provar, mas a provação que Deus permite que nós passemos, Deus também dá o livramento. O livramento maior e final foi Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nesta palavra neste dia, que a palavra do Senhor possa trabalhar no seu coração, que o Espírito Santo possa trabalhar através desta palavra. E amanhã nós estaremos de volta aqui mais uma vez, lendo, meditando, alimentando-nos da palavra do Senhor, neste propósito de lermos toda a Bíblia neste ano de 2022. Que Deus te abençoe e até amanhã.